dominem sobre nós, ninguém há que arranque de suas mãos. Fez eu lembrar no período dos escravos. No período dos escravos, estavam lá os escravos oprimidos, e eles pegavam, eu esqueci o nome que eles chamavam, desculpa aí, mas eles pegavam um dos principais dos escravos para ir atrás deles, para perseguir eles, e pagava eles. Eu não sei se era capitão do mato que eu chamava, capitão do mato, né? Você percebe que tira um lá dos mas agora é diferente. Por quê? Israel tinha pompa, Israel tinha glória, tinha rei que governava sobre eles. Mas agora quem está governando sobre eles é escravo. E eles governam sem misericórdia. Eles governam sem pudor. Versículo 9, olha lá para você ver. Com perigo das nossas vidas, trazemos nosso pão por causa do deserto. Olha, meus irmãos, Deus abençoava aquela nação tanto que ano após ano, Deus dava colheita. No 8º ano eles tinham que descansar. E todo ano tinha festa da colheita, tinha sacrifício de animais todo dia. Olha a fartura. Essa fartura foi zerada de tal maneira. E com certeza, meus irmãos, por haver fome, por haver miséria, havia as pessoas que cercavam o deserto, que alguém passasse lá, era roubado, era morto, era feito alguma coisa com as pessoas. Então agora, aqueles que eles recebiam com alegria, livremente, agora eles corriam o risco de morrer para ter o pão, para ter o que comer, meus queridos. Isso é triste. A alegria, a festa se tornou em tristeza, se tornou em amor. Versículo 10. A nossa pele se enegreceu como forno por causa do ardor da fome. Vocês já assistiram lá na África? As crianças raquíticas só tem a barriga lá, elas estão tão fracas que quando a gente viu alguém tinha que pôr para comer na boca delas, que elas estavam à língua, morrendo de fome. E é isso, meus irmãos. O que? Não. Imagina quem está nessa situação, oprimido, preso, sem comer, trabalhando dia a dia a troco de nada, tendo que pagar até pela água. Eles têm força? Por isso o texto, sem esperança em quem? Em nós mesmos. Oh, meus irmãos, esse é um retrato da nossa natureza humana, pecadora, miserável. Não há força em nós mesmos para mudar o nosso estado, não há força em nós mesmos para lutar contra o pecado, não há força em nós mesmos para lutar contra as potestades, contra Satanás, contra o reino, contra o mundo, contra nós mesmos. Não há força. Nós não somos nosso Deus. O que nós devemos fazer, o que eles fizeram é erguer a mão para o céu e clamar: Senhor, não há força em mim mesmo, porque eu não estou te adorando como eu deveria te adorar, eu não estou te amando como eu deveria te amar, eu não estou te servindo como eu deveria te servir. Restaura-me, regenera-me, transforma-me, porque eu quero e eu preciso ser um servo fiel seu. Mas se você pensar que é só a própria força você consegue vencer o pecado, você consegue vencer Satanás e outros, você já está dentro. Isso já se torna uma soberba. Não há nada em nós que possa vencer o mal dos irmãos. Entendeu? Como eles naqueles estados, eles não tinham como sair daquela situação de quê? De opressão, de quase que escravidão, de tudo. Não tinha como eles tentarem alguma coisa contra o rei. Não há esperança em nós mesmos para a nossa redenção. Nós precisamos de um Salvador absoluto e suficiente. O nome dele vocês sabem de qual? Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Agora, sem a mão de Deus, sem a graça de Deus, nós continuaremos miseráveis, nós continuaremos culpados, nós continuaremos em trevas e ainda estaremos perdidos.
Graças a Deus. Que a graça dele nos abençoe. Vamos para a segunda parte? A segunda parte é do versículo 11 ao 18 e é o que? Reconhecendo os nossos pecados. Já passamos um pouquinho disso. A ideia agora eles vão reconhecer o pecado deles. Versículo 11, olha lá. Como é difícil ver alguém ser violentado e não poder fazer nada. Preste atenção. As mulheres, as donzelas de Judá, pelos esses opressores, sabe o que eles faziam? Eles molestavam ela. A pior coisa que uma das piores notícias que nós temos, quando nós ouvimos no noticiário que alguém molestou alguma criança, sobe uma ira em nós, sobe um fervor em nós, se nós pudermos, nós pisar nessa pessoa, esmagava ela. O que você está fazendo uma coisa tão hedionda? Agora imagina diante dos teus olhos, o cara pegando a tua filha, fazendo a covardia que foi citada aqui. E você não fazer nada. É uma sensação de desespero, de impotência. É uma sensação inexprimível. É difícil. Versículo 12. Olha lá. E os príncipes foram enforcados pela mão deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os príncipes eram aquelas pessoas que tinham potencial de ser líderes. Então, por exemplo, nós precisamos de líder, nós precisamos da pessoa que vai na frente, que mostra o caminho, que mostra a direção. Esse é um líder, ele mostra como você faz as coisas, ele mostra como você tem que fazer, ele te direciona. E se surgisse aquele espírito que mostrasse como as pessoas se rebeliaram, como as pessoas tinham que fazer, a maioria deles se rebelaram contra o rei. Então o que eles faziam? Eles matavam o mal pela raiz. Pegavam o príncipe, enforcavam na frente deles e falavam assim: quem se rebelar, vai ser feita a mesma coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi feito exemplo disso aí. Ele foi crucificado da maneira que foi crucificado, que eles pensavam que ele estava levantando contra Roma, e é assim que Roma faz com todos que se levantam contra ela. Então, o que era na mente das pessoas? Continuavam mais cabisbaixo. Quem é? Nós vamos levantar as cabeças? Nós não respeitamos as pessoas de idade, nós não temos, é bíblico ter que cuidar dos pais, das mães e reverenciar as pessoas pela idade, por tudo que já passou. Aqui ele estava tratando eles como ninguém, estava tratando eles como os trapos. Agora olha para você ver, meus irmãos, isso aqui antigamente era normal, né? Aos jovens obriga a moer, e aos moços tropeçam debaixo da lenha. A moer era um trabalho para as mulheres. Mas preste atenção, qual que era o ideal da criança naquela época e em todas as épocas? Não é trabalhar forçado. Então essas crianças que eram para ter o alimento, que era para brincar, que era para fazer coisa de criança, estava fazendo trabalho de adulto, estava fazendo serviço de adulto, estava sendo esmagada. Essas crianças, meus irmãos, não tinham descanso. Não tinham. Era serviço pesado, era serviço de adulto, não tinha refrigério. Olha lá o 14. E os velhos já não têm assento na porta, e os jovens já não cantam. Nós aprendemos que aqui, que quando eles se reuniam na porta, era para fazer uma assembleia, era para contar as coisas, era para acertar de muitas coisas, ou no final do dia eles estão lá, ou quando tinham que resolver alguma coisa na cidade, alguma pendência, algo assim, eles se reuniam na porta. Era na porta que eram feitos os contratos, era na porta que eram feitas as coisas. Não há mais isso. Eu fiquei imaginando os nossos velhinhos lá no redor da Lagoa Paulina, os aposentados, eles chegam lá, sentam, ficam em paz, conversam com o outro e voltam para casa deles em paz. E lá, meus irmãos, eles não tinham mais isso. Eles não tinham mais encontro, porque até os próprios idosos estavam preocupados com a sobrevivência deles, com a subsistência deles. E o versículo 15: cessou o gozo nos corações, converteu-se de lamentações a nossa dança. E os homens já não cantam. Olha, peraí, meu irmão. Você está com opressão, você está com fome,
tudo que você vai fazer, você paga. Você não tem dinheiro, você não tem nada, você não tem recurso. Não tem mais o templo, não tem mais a cidade virtuosa, não tem mais reinado, não tem mais nada. Como que vai sair alguma coisa boa do coração? Como que você acabou de enterrar um ente querido seu agora e eu vou chegar para você, canta, louva, fica alegre. Você está doido? Isso é loucura, não tem como. A Bíblia está falando que a alegria saiu do coração deles. E eles não tinham mais força para cantar. A alegria se foi. Graças a Deus. Que a nossa alegria não depende de nós. A nossa alegria não depende do que temos. A nossa alegria, ela vem do nosso Deus, que conforta, que nos consola em todas as circunstâncias. Então você percebe? Como que vai fazer isso? Como que eles vão cantar? Como que eles vão mudar essa situação? O versículo 16, olha lá. Caiu a coroa da cabeça de nós. Por quê? Pecamos. Então, Jerusalém era a cidade mais virtuosa, porque era a cidade do rei. O rei Salomão, com toda a riqueza dele, com todo aquele tempo, com todo aquele ouro, a cidade era gloriosa, era vitoriosa. Quantas vitórias, quantos reinos eles conquistaram? Eles estavam em ascensão. Todo mundo queria ir para Jerusalém para visitar o rei. Todo mundo queria ir para Jerusalém para participar das festas, para participar de tudo. Mas agora, a coroa delas está no chão. Foi a glória embora. Se perdeu a glória, se perdeu a pompa. É uma escrava, é uma meretriz, é uma nu, está sem pompa, está sem nada. E o que? Por causa do quê? O pecado. O pecado faz isso. O pecado nos torna cegos. O pecado torna duro o nosso coração. O pecado nos enche de tristeza. O pecado nos torna imundos, fedidos. O pecado, aparentemente, às vezes, essa pessoa não está percebendo agora, mas com o tempo, essa pessoa vai purificar, essa pessoa vai deteriorar, essa pessoa não vai ter mais alegria. O 17, olha lá. O nosso coração, aqui alguns falam de valor, mas está doente, está intratável. E os nossos olhos se escureceram. Não dá para ver mais a luz. Não dá para ver mais a esperança. Não dá para onde eu vou olhar? Para onde eu vou correr? Porque o próprio Deus que estava fazendo isso com a gente, fazendo isso com a nação. E o 18 fecha essa parte. Pelo Monte Sião, que está assolado, anda nas ruas. Pensa, meus irmãos. Monte Sião é a cidade do grande rei. Não tem mais templo, não tem mais caravana, não tem mais festa. Lá não tem mais moradores, não tem mais um lugar de adoração. Como se Deus não tivesse presente lá mais. Porque Deus não é adorado, não há mais sacrifício. Não há mais nada que se possa fazer. O que mora lá agora são morados de lobos. O lobo que bateu lá está deserto, lá está abandonado. Não tem mais nada, não tem mais esperança. Então, meus queridos, é isso que o pecado faz em nós. Por isso, nós devemos reconhecer o nosso pecado. Quem confessa e deixa é restaurado, é transformado. E nós vamos para a última parte. A esperança em Deus. Eu resumi o pedido de restauração a Deus. Eles já estavam em um determinado momento que não tem mais solução, eles não têm força para guerrear mais, eles não têm mais nada. O que está diante dos olhos dele, iminentemente, a qualquer momento, é a morte, mas há um pedido de restauração. Não há esperança em nós. Não há esperança nos homens. Os líderes são corrompidos.
A nossa sociedade tem mania de achar que vai aparecer um homem que vai salvar a nação, que não vai ter mais problema. Ao contrário, irmãos. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que conter isso mesmo. Nós temos que melhorar a nossa casa, o nosso trabalho, onde o nosso ambiente, onde a gente estiver, temos que ser luz e sal. Mas tendo a certeza que a corrupção, ela não vai terminar, ela vai ser retardada pela nossa ação. Mas ela não vai terminar. Mas olha o que o autor traz para nós do clamor do povo. Olha o que ele fala, versículo 19. Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu plano é de geração em geração. Percebe o seguinte, eles tinham tudo, se espanjou tudo, esqueceu de Deus e agora perdeu tudo, né? Faz vocês lembrar de quem? O filho pródigo. Ele tinha tudo na casa do pai. Pegou, gastou tudo, mas teve um momento que ele falou assim, vou voltar para casa do pai. Lá terminou esse cara. Mas você sabe quando um filho faz uma levadeza, faz coisa levada e tudo mais, e ele vem para pedir, eu não vou falar levadeza, imagina que um filho está querendo algo do pai. Ele fala, ó pai, como é que você está bonito, hein? Como é que você está jeitoso? Eu, pai, o que você quer, menino? Caiu a ficha deles. Olha o que caiu a ficha deles. Senhor, nós estamos nessa situação, mas o Senhor permanece eternamente. O seu trono nunca está vazio. Olha lá Isaías, lá, na noite que morreu o Uzias, quem estava lá no céu, suas abas, enchia todo a glória dele, enchia tudo. E ele fala assim, olha lá, e tu permanece eternamente, e o teu trono é de geração em geração. Você sabe, eu sei que nós estamos passando por isso, nós não temos mais força nós temos que olhar para o Senhor. O Senhor continua governando, o Senhor que reina sobre as nações, o Senhor que abate reina, e o Senhor que levanta. Mas eles dão aquela recuadazinha. Sabe aquele clamor sem fervor? Sabe antigamente eles não ouviam os profetas, eles chegavam na presença de Deus de qualquer maneira, mas agora eles já chegam e dão uma recuadinha, dão uma baixadinha, eles baixam a bola. Olha o que é que eles falam no versículo 20. Por que te esqueceria de nós para sempre? Pergunta o Senhor, né? Por que nos desampararás por tanto tempo? Vamos por 22 de uma vez. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós de tão grande maneira? Entenderam que o autor Jeremias, com certeza, ele não esqueceu da profecia que o exílio seria só de 70 anos. Mas o povo aqui não está lembrando. Mas olha aí para vocês verem, meus irmãos. Olha, Deus, faça alguma coisa. Socorro. Pergunto a vocês, Deus esquece das promessas dele? Não. Deus esquece do povo dele? Não. Isaías, eu esqueci o versículo agora, ele fala assim, pode uma mãe esquecer do filho que tanto que amamentou, mas o Senhor não esquece os seus filhos. Então, meus irmãos, por meio de Jesus Cristo, Deus nos fez filho dele, e Ele nunca esquece de nós. Ele não esquece do teu povo. Ele corrige aquele a quem ama. Olha a segunda parte. Deus desamparou os irmãos